diferente. João capítulo 1. Evangelho do apóstolo João, capítulo 1. João, Evangelho 1, 14 ao 18. João 1,14 diz assim: E o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Diga assim: sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Diga: unigênito do Pai. João dá testemunha a respeito dele e exclama: esse é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante ou maior do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Diga: sua plenitude. E graça sobre graça. Diga: graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade. Diga: verdade. Vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Pai, nós temos lido a tua boa, a tua santa, a tua maravilhosa palavra. Eu peço a ti, Senhor, que tu venhas aplicá-la aos nossos corações. Senhor, nós precisamos continuamente, meu Pai, sentir a tua presença. Nós precisamos vivenciar as tuas verdades. Nós precisamos alcançar o melhor do Senhor para as nossas vidas. Venha, Senhor, visitar os nossos corações nesta manhã. Traga sobre nós, meu Pai, experiências maravilhosas contigo. Toca, Senhor, em nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, a tua graça. Conceda-nos, Senhor, a tua bênção. Pai amado, tu és a nossa única e bendita esperança. Eu peço a ti que tu venhas abençoar a cada um de nós de uma maneira particular. Toca aí, meu Deus, nessa vida. Toca, Senhor, nesse coração sedento. Toca nesse coração que anseia pela presença do Senhor. Realiza algo diferente em nossas vidas. Leva-nos, ó Pai, a uma experiência maior contigo. Dá-nos unção e graça no nome de Jesus. A bênção de Deus sobre a igreja é algo pouco vivenciado. Nós não temos experimentado quase nada de tudo aquilo que Deus tem para nós. O Senhor tem inúmeras bênçãos para nos conceder em nossa vida cotidiana. O Evangelho do Senhor é uma riqueza insondável. A palavra do Senhor revela coisas profundas para nós. A quem avaliou a Bíblia encontrou mais de 8.000 promessas na Bíblia. Quando você lê a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, 66 livros, esses livros trazem ensinamentos que, uma vez vivenciados, nos enleva, nos faz saltar, nos faz pessoas
que tenha o coração preenchido, o coração satisfeito, o coração renovado e revigorado. Nós precisamos mergulhar no rio da vida. Nós precisamos deixar as verdades de Deus se tornarem uma grande realidade na nossa vida prática. Não naquilo que cremos, isso é importantíssimo crer, mas naquilo que vivenciamos. Nós precisamos encontrar o melhor de Deus para nós. Esse mês de agosto nós estamos tratando sobre avivamento, é um mês sobre avivamento que nós separamos. E o avivamento abre a nossa mente para isso. Então nós precisamos entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós sabemos que passamos por lutas. A Bíblia não esconde isso dos seus filhos. Não. Pelo contrário, aqueles que querem viver piedosamente, disse Paulo, padecerão perseguições. A vida é uma vida de dificuldade. O céu não é aqui, ainda que de vez em quando podemos senti-lo aqui. O céu é lá. Nós teremos uma vida extraordinária preparada pelo próprio Jesus para cada um de nós. Porém, aqui nós temos lutas, sim. Mas em meio às lutas, nós podemos alcançar o melhor de Deus. Nós podemos viver uma vida muito abençoada. É interessante, irmãos, quando você lê sobre alguns mártires do passado, o teu coração pode ficar triste, pensando, puxa, como é que pode uma pessoa tão fiel morrer assim? Mas todos aqueles que morreram deixaram um relato, pessoas que presenciaram, escreveram, que era impressionante a comunhão daquela pessoa com Deus e a experiência daquela vida com Deus, mostrando que servos e servas de Deus podem e devem alcançar algo maior do que imagina. E é isso que nós pensamos. Nós temos lido um texto nesta manhã que fala do Pai. Hoje é o dia dos pais, né? Eu quero enfatizar o Pai dos pais, que é Deus. Ele é o nosso grande Pai. Ele é o nosso grande Pai. Ele é um Pai extraordinário. E Ele, quando Ele traz aqui a bênção, Ele traz a bênção do Filho. Se tem um filho que deu prazer ao seu pai, foi Jesus. Nós, filhos, precisamos dar prazer ao Pai. Nós precisamos agradar os nossos pais. Jesus conseguiu agradá-lo 100%. Pastor, 100%, 100%. A gente, quando agrada 30%, já estamos no lucro, né? Jesus conseguiu agradar o Pai. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Foi isso que o Pai Celestial se referiu a Jesus. Ele tinha prazer. Aí você pode pensar, mas Jesus era Deus conosco, mas quando Ele nasce aqui, Ele vive como um de nós. É muito difícil, muitas vezes, a gente entender tudo isso. Jesus aqui, Ele vem viver como humano, 100% humano. Ele continuava a ser 100% Deus, não é 50% Deus, 50% humano, 100% Deus, porque não tem como ser diferente. Mas Ele era humano como você. Sentia fome, sede, cansaço e assim por diante. Mas Ele tem uma vida extraordinária. E esse texto mostra isso, vai falar aqui daquilo que a vinda dEle proporcionou para nós. A vinda dEle ao mundo trouxe para nós aquilo que nós podemos e devemos alcançar por meio do Filho. Então, no dia dos pais, nós vamos ministrar sobre o Filho. Diga assim, Jesus, unigênito de Deus,
unigênito de Deus. Pastor, nós não somos filhos de Deus? Somos também adotados, né? Uma pessoa adotada, um filho adotado tem valor. Diante da lei, tem todos os direitos de um filho legítimo. Se você adotar uma criança, você tem um filho. Se você vai lá e adota outro filho, vai lá no cartório, vai lá no juiz, o juiz vai dar uma sentença, vai te dar o direito de adoção, você tem ali a paternidade ou a maternidade sobre aquela criança. A partir daquele momento, aquela criança passará a ter todos os direitos, inclusive da herança. Você tem uma herança, você tem 5 filhos, adotou mais um, você tem que dividir para 6. Partes iguais. Partes iguais. Não é o filho legítimo que tem mais direito, não tem não. Se uma criança é legalmente adotada, ela passa a usufruir dos mesmos direitos, os mesmos deveres também, mas os mesmos direitos de um filho. Então Jesus, ele é o Filho único de Deus, unigênito. Deus, um dia alguém falou, mas como é que Deus gerou Jesus? Bom, Deus criou tudo isso aqui. Para ele gerar Jesus, o Espírito Santo gerar Jesus no ventre de Maria, era algo simplista para Deus. Um pouquinho mais difícil era dizer, haja terra e houve terra, haja isso. Isso era mais complexo. Ele gera Jesus. Então, o único ser que veio da parte de Deus é Jesus. José foi o seu padrasto, bom padrasto ele teve, mas José não tinha nada a ver com a paternidade de Jesus. O seu pai era o próprio Deus. Maria, a sua mãe. Alguém pensa assim, Jesus parecia com Maria? Com certeza, tinha traços de Maria, físicos, mas ele tinha traços espirituais gloriosos do Pai Celestial. Fisicamente, ele era humano, parecendo com a própria mãe. Espiritualmente, ele era divino, parecendo com o seu próprio Pai. Então, Jesus é o unigênito de Deus. Ele é o único Filho. Ele veio à Terra. Agora, a beleza disso é o seguinte: normalmente, aqui na Terra, os pais decidem adotar uma criança. Quem decide? É o pai e a mãe. Vai lá, vê uma criança, entende, vai e adota a criança. Os outros filhos em casa, ou o filho, de repente só tem um em casa, vai ter que aceitar ou aceitar. Não tem como, o pai e a mãe já decidiram aquilo. E, de repente, tem mais alguém para dividir a comida, dividir o conforto da casa, dividir a herança, dividir tudo. Então, a pessoa convive com aquela criança, sabendo que aquela criança terá os mesmos direitos que ele tem. Com Jesus foi diferente. Jesus é o único filho. Jesus é o herdeiro de tudo. Jesus é o dono de tudo. E ele veio à terra buscar irmãos. Ele veio à terra para arrumar gente para dividir a herança dele. Paulo diz que nós somos co-herdeiros, ou também herdeiros. E nós nos tornamos herdeiros de Deus, porque o dono, o único herdeiro, resolveu dividir tudo que ele tinha com uma multidão incontável. E ele veio à terra buscar um por um. Ele veio aqui, pagou o preço da adoção. Tinha que adotar, tinha um preço. Qual que era o preço? Ele morreu para adotar, para pagar o preço de todas as falhas dos filhos adotados. Ele trouxe cada um para junto do seu pai. Hoje, os adotados têm o direito. É interessante, isso aqui é um mistério. Na eternidade, Jesus será o Rei dos Reis. E lá Apocalipse 22 diz que nós reinaremos com Ele.
Olha a profundidade. Jesus é o grande rei, mas ele vem à terra e ele conquista pessoas para ele dividir o seu reino, dividir a sua herança, dividir tudo que tem. Então, na eternidade, você vai olhar para Jesus e vai dizer, ele é o grande rei. E Jesus vai olhar para você e vai dizer, você vai reinar comigo. Nós vamos reinar. Aqui na terra nós enfrentamos o Covid. Lá no céu nós vamos ter um reino sem Covid, sem capeta, sem pecado, sem maldade, sem nada. E nós vamos reinar. Reinar. O Filho unigênito resolveu vir à terra e buscar entre as vidas que aqui estavam, as quais todas pecadoras, ele transforma, ele purifica, ele paga o preço da redenção e da adoção. E hoje nós já passamos a usufruir dessa herança, já passamos a gozar daquilo que o Senhor tem para nós. Na eternidade será muito maior tudo que Ele tem para dividir conosco, mas agora Ele já tem muita coisa boa para a gente usufruir, e nós precisamos fazer isso. Amém? Jesus, o unigênito de Deus, diga assim, trouxe a glória de Deus. Versículo 14 diz, e o verbo, a palavra, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Irmãos, a glória que estava no céu desceu à terra. Glória como do unigênito do Pai. Quando ele chegou aqui, a glória chegou. Ele chegou à terra, a glória chegou com ele. João testemunha a respeito dele, exclama, este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Interessante, João Batista, primo segundo de Jesus, a mãe de João Batista, Isabel e Maria eram primos, então João Batista e Jesus, primo segundo. João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus, 6 meses, Jesus nasceu, seu primo já tinha 6 meses, ele diz aqui, já existia antes de mim, ou seja, ele está declarando, esse aqui é eterno, ele sempre existiu. Queridos, o nascimento de Jesus foi algo assim, maravilhoso. Quando Deus enviou seu Filho à terra, Ele enviou glória à terra. A Bíblia diz que o mundo que jazia em trevas viu uma grande luz. Esse mundo aqui estava em trevas de uma maneira terrível. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus descia até o paraíso, por consequência a glória de Deus ia ao paraíso. Se Deus descia ao paraíso, a sua glória ia com ele. Quando Adão e Eva pecam, e eles são expulsos do paraíso, Deus não mais desceu daquela maneira à terra. Até o dilúvio, o mundo teve 2000 anos, e o mundo foi se tornando pecaminoso, e vem o dilúvio, para fazer um acerto com a população. Depois, até a vinda de Jesus, o mundo tem mais 2000 anos. E foi um tempo muito mais de trevas do que de luz. Ainda que Deus manifestou o seu poder, momentaneamente, em alguns momentos, usando profetas, usando ungidos dele na terra. Mas tudo aquilo foi muito pouco diante daquilo que ele pretendia fazer. Quando você olha para a história do Velho Testamento, você vê ali guerras, conflitos, problemas, porque o mundo ainda estava em densas trevas. Israel tinha ainda a presença de Deus, as demais nações não. Mesmo Israel vivenciou muito pouco daquilo que Deus tinha para aquela nação.
De repente, nasceu em Belém o Filho unigênito. Queridos, quando Jesus nasce no lugar mais humilde possível que alguém poderia nascer, os reis magos já tinham ouvido falar, ele sai lá de longe para trazer presentes, se dobrarem. Eles eram reis, mas se dobraram diante do Rei dos Reis. Os pastores que estavam cuidando de ovelhas durante a noite, eles viram anjos cantando. Aquilo ali era maravilhoso. Eles viram ali um exército ali, anjos adorando. E de repente os anjos falam com ele: eis que vos nasceu o Salvador em Belém. Porque naquele momento os anjos saíram dos céus. Lugar de anjo adorar é nos céus. Nós falamos de adoração aqui, a tia Cida estava dando a aula sobre essa, e a primeira parte da aula era adoração. Então veja bem, os anjos, eles adoram sem parar no céu. Não é porque são obrigados a fazê-lo, é porque eles querem, é algo extraordinário para eles. Eles querem fazer aquilo mesmo. Mas quando Jesus nasce, uma milícia celestial desce, porque o Deus da glória estava chegando à terra. O Filho unigênito estava chegando. E aqueles pastores vão até Belém, eles vão ali presenciar o nascimento do Salvador. Então a glória de Deus saiu dos céus e desceu à terra. A vida de Jesus trouxe a glória do Senhor, trouxe o resplendor divino, trouxe o brilho celestial, a magnificência dos céus. Queridos, a glória de Deus veio com Jesus. Jesus viveu aqui, era a glória divina, e ele saía curando, libertando, ressuscitando, abençoando, porque aquela glória o acompanhava. É algo extraordinário, é maravilhoso. Jesus trouxe a glória. A partir do momento da sua vinda, a glória dos céus desceu à terra. Nós temos conosco a glória de Deus. Esta glória foi trazida por Jesus. Ele trouxe a glória. Nós precisamos vivenciar esta glória. Nós precisamos deixar essa glória penetrar as nossas mentes e descer para os nossos corações. E precisamos sentir essa glória. Nós não podemos viver uma vida cristã qualquer, porque a glória de Deus está conosco. Aplauda o Senhor. Jesus, o unigênito de Deus. Segundo lugar, diga assim: trouxe a plenitude de Deus. No versículo 16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Veja bem, João Batista vai escrever isso aqui. João Batista estava vendo Jesus. João Batista declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. E agora ele vai dizer o seguinte: todos nós temos recebido da sua plenitude. A palavra plenitude já é clara. Plenitude é coisa plena, completa, aquilo que enche, aquilo que satisfaz. A vida de Jesus trouxe a plenitude divina. A plenitude de Deus chegou à terra. A partir da vinda de Jesus, o ser humano que tinha perdido os seus direitos no jardim do Éden, quando o primeiro Adão pecou, e Satanás passou a agir, e Satanás agiu de uma maneira terrível até a vinda de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Quando ele vem à terra, ele desfaz as obras malignas.
Ele vem aqui, ele vence o diabo, aquilo que Adão tinha perdido na tentação, Jesus enfrenta. O diabo faz tudo. Depois de 40 dias de jejum, o diabo chega para ele: se tu és o Filho de Deus, tenta lançar dúvida à sua mente. Se tu és o unigênito, transforma essas pedras em pães. O tenta pelo estômago ali, concupiscência da carne. Depois o leva sobre um monte e mostra o reino do mundo, a concupiscência dos olhos. Depois leva sobre o pináculo do templo e fala: se tu és o Filho de Deus, atira daqui abaixo, a soberba da vida. Jesus foi tentado em todos os aspectos da vida, e ele venceu Satanás pela palavra do Pai Celestial. A partir daquele momento, com 30 anos de idade, ele vai começar o seu ministério. E ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos, quebrantados, ressuscitar os mortos. A partir daquele momento, a plenitude de Deus estava aqui. A plenitude divina estava conosco, ele trouxe essa plenitude. Nunca um cego tinha sido curado, com Jesus foi curado. Muitas outras coisas que jamais aconteceu com a presença de Jesus. Mortos tinham sido ressuscitados por Elias e Eliseu. Jesus ressuscitou um que estava sepultado há 4 dias. Jesus fez coisas que ninguém jamais imaginava que poderia ser realizada na terra, porque a plenitude de Deus desceu. A plenitude de Deus estava na terra com a presença de Jesus. A plenitude divina. Aí você pensa: pastor, ele subiu para o céu, ele foi para o céu. Mas quando ele foi, ele enviou 10 dias depois o Espírito Santo. A plenitude de Deus continuou conosco. Nós temos hoje o poder, o avivamento traz isso para nós. Nós temos a plenitude de Deus, nós temos o poder de Deus. Essa plenitude nos garante coisas extraordinárias. Você pode impor as mãos sobre enfermos e você pode curar. Você pode curar. Você pode curar. Eu estava lembrando com a Jussiene, no começo desse ano, quando eu estava ali triste, né? Porque a Liana, a Cláudia, a gente tem uma boa intimidade, ela, o Maurício, e a Liana ficava mandando mensagem para mim sobre o sobrinho, né? Luiz Henrique. E eu vim orando pelo Luiz Henrique já há uns 2 meses, desde que ele não tinha nascido, outros irmãos orando. Mas eu me lembro que no começo do ano eu gosto de fazer uma pré-temporada espiritual. Você sabe o que é pré-temporada espiritual? Eu fico de férias ali, eu tiro 1 mês de férias. Janeiro é um mês tranquilo, com a Nacional, então eu aproveito, faço 1 mês. Aí quando eu volto, eu gosto de dar o dízimo daquele mês. Então eu fico 3 dias em consagração. Eu tenho 30 dias de férias, dou o dízimo. Quando eu acabei aqueles 3 dias, exatamente ali, eu falei: puxa vida, agora eu vou dar uma descansada aqui, legal, em casa. A Liana mandou uma mensagem e falou assim: olha, Luiz Henrique vai ser operado amanhã cedo. E os médicos estão com pouquíssimas esperanças. Ele estava numa situação grave. Eu falei: meu Deus, eu tô sem força para ir lá no hospital. Eu estou sem hoje, mas eu não posso deixar para amanhã, porque amanhã cedo ele vai ser operado e como é que eu vou chegar cedo para orar? Aí eu falei para a Jussiene: vamos juntos, você vai junto comigo? Eu vou dirigindo. Mas no caminho eu falei para a Jussiene, eu peguei um óleo para ungí-lo. Peguei um óleo. Eu falei para a Jussiene: você pode ter certeza absoluta, Deus vai curar esse menino hoje. Era algo inacreditável. Mas, irmãos, a plenitude de Deus é algo tão profundo, que no carro, eu fui sentir, eu não tinha a menor dúvida daquilo. E Deus foi me envolvendo, isso é plenitude divina. Quando eu entrei lá, quando eu cheguei, a avó, irmã Aparecida já estava lá embaixo, eu subi com ela. Eu olhei para ele com aquela cor
tinha nada a ver com a cor dele hoje. Se você vê o que ele era, amarelinho, 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 um menino bonitinho, porém, numa situação grave. Eu peguei aquele óleo, ungi, eu fiquei ali uns 5 minutos orando. Eu falei, Senhor, esse menino vai ser curado agora. Isso é plenitude, irmão. A gente tem inúmeras experiências, mas essa aqui foi uma experiência gostosa, porque eu estava sentindo um amor tão grande para com aquela criança. E orei com a mãe, orei com a avó, com a tia que lá estava, eu orei. E quando eu saí lá, entrei no carro, falei para a Jussiane, ele foi curado. Mas não tem cirurgia amanhã? Não sei. Luiz Henrique está... Passei num lugar, fomos para casa... No outro dia, ele foi operado. Eles abriram, eles começaram a cirurgia, e cadê a doença? Abriram e fecharam. Ele tinha feito todos os exames que você imagina, inclusive mandaram para São Paulo, coisas profundas. Cadê? Ele está aí, curado. Aplauda o Senhor. Plenitude de Deus é unção, é poder, é virtude. Irmão, Deus faz. Nós temos a plenitude divina. A plenitude, a gente tem que orar. Hoje nós não podemos ir nos hospitais. Pastor está proibido no hospital. Se vai, e o duro que um pastor em Aracaju falou para mim assim, nosso pastor, meu vice-presidente lá, da Nacional, uma pessoa da igreja muito antiga, falou, não, meu pai está morrendo, está lá na UTI com Covid, o senhor precisa ir, o senhor precisa ir, o senhor precisa ir. Ele foi, parece que pegou a doença, não pode ir. Os hospitais proíbem a ida de pastor. Por quê? Porque o pastor é o seguinte, ele vai ter que visitar todo mundo. A chance dele pegar a doença é 100%. Ele vai pegar. Então, os hospitais não querem que vá. Mas aí, sabe o que eu tenho feito? Eu tenho horário por telefone. Será que essa plenitude divina não usa o telefone para isso? É lógico que usa. Nós temos esse poder conosco. Se você tiver um problema, você vai ligar... O ungido de Deus vai orar, vai acontecer. Irmão, nós estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo aqui conosco, não tem como dar errado, amém? Jesus, unigênito de Deus, diga assim, trouxe a graça de Deus. Final do versículo 16 diz, e graça sobre graça, e graça sobre graça, favor sobre favor, favor sobre favor. Irmãos, a plenitude divina trouxe o favor divino. Por que favor? Porque o ser humano merece. Você não merece tudo que você tem recebido de Deus. Eu não mereço, ninguém merece. Isso é graça. Algumas vezes você fala, no passado eu fui uma pessoa tão pecadora. Deus não vai me abençoar. Vai, porque é graça. Quem sabe você pensa, agora eu sou crente, mas eu tenho falhas, eu falo que não devo, eu reajo de uma maneira inapropriada, mas é a graça que te abençoa. Muitas vezes você está buscando a Deus e pensa, será que Deus ainda vai me abençoar? Vai, por causa da graça. Jesus trouxe a graça, foi isso que João disse ali, graça sobre graça. Até então tinha lei, as pessoas viviam debaixo de leis. Cada pessoa tinha que obedecer leis. E o pior, as pessoas não conseguiam obedecer às leis. Só uma pessoa veio à terra e conseguiu obedecer a lei, Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo diz aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Então o ser humano pecou até Jesus nascer. Quando Jesus nasceu, ele falou assim, eu trouxe graça. Ele olhava para o pecador e fala, vem para cá, levanta e anda, eu te abençoo, vai e não peques mais. Ele trouxe graça, ele trouxe favor, ele trouxe um favor sobre a tua vida. Se você der liberdade, você vai sentir essa graça invadir a tua alma, invadir a tua vida, e fazer de você uma pessoa vencedora de verdade. Você tem o favor, você tem a benesse, você tem a bênção de Deus em tua vida. Você precisa aprender a olhar para os céus e falar, Senhor, a tua graça está sobre mim.
Senhor, eu nada mereço, mas o Senhor é bom, o Senhor é bom, e o Senhor tem o melhor para a minha vida, o Senhor tem a bênção para a minha vida, e eu vou alcançar aquilo que eu busco. O Filho único de Deus trouxe graça, e graça sobre graça. É por isso que os teus pecados são apagados, e Deus não se lembra mais deles, Ele te purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz como Ele, Deus, está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 7 fala isso. Isso é profundo, irmãos. Esse perdão divino sobre nós, constante. Cada vez que você falhar, é lógico que você vai lutar para não falhar também. Porque aí, se você fizer voluntariamente, aí não tem jeito. Aí o pecado te domina e você está perdido. Mas se você não quer, mas você comete, o sangue de Jesus vai te purificando, e quando você pensa, eu não mereço, você continua não merecendo, mas o favor divino te alcança. E esse favor divino te abençoa, este favor divino proporciona para você vitória, bênçãos, curas, milagre, solução financeira, solução familiar, solução na vida conjugal. Ele vai tocando na tua vida, esse favor te alcança, é graça sobre graça, é graça sobre graça, é graça sobre graça. Aplauda o Senhor. Para encerrar com o meu horário já deu. Jesus, unigênito de Deus, diga assim, trouxe a revelação de Deus. O versículo 17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e teve a sua importância. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Olha ver, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, o Filho o revelou. Irmãos, Jesus trouxe a verdade. Moisés, ele foi o maior homem do Velho Testamento. Olha que tem homens extraordinários usados por Deus lá. Mas Moisés trouxe a lei, formou uma nação, trouxe o sacerdócio, ensinou a adoração que agradava a Deus. Formou os levitas, Cida ensinou sobre os levitas de manhã. Porém, a verdade não veio por meio de Moisés. Porque a lei não podia purificar ninguém, a lei não podia salvar. A lei simplesmente era para mostrar ao ser humano que ele era pecador, e que ele deveria olhar para frente e crer no Redentor que viria. Como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e há de se manifestar. Ele teria que crer no Redentor que viria. Hoje nós cremos no Redentor que já veio. Eles teriam que crer. A lei mosaica foi importantíssima para a história deste mundo. Mas aquela lei a ninguém salvou. Porque a verdade veio com o Filho unigênito. Ele trouxe a verdade de Deus. Quem nele crê, quem crê em Jesus tem a salvação. A grande revelação de Deus veio por Jesus. Ele trouxe a revelação para a nossa eternidade. Jesus é a última palavra. Jesus é aquele que falou e está falado e ninguém mais pode alterar o que ele falou. Que ensinar qualquer outra coisa está entrando em grande heresia. Jesus trouxe a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele trouxe a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e 36. Jesus trouxe a verdade. Essa verdade liberta, essa verdade abençoa, essa verdade enche os nossos corações.
O Evangelho é a verdade, nós temos a verdade, nós temos algo autêntico, a verdadeira doutrina de Jesus, Ele trouxe isso para nós temos a revelação, nós temos a verdade. Queridos, com essa verdade nós podemos ser mais do que vencedores. Com essa verdade nós podemos alcançar coisas grandiosas. Nós não estamos no mundo no qual há muitas verdades, nós estamos no mundo no qual há uma verdade. A verdade que salva é Jesus. Nós precisamos nos envolver com essa verdade. Jesus trouxe a glória de Deus, Jesus trouxe a plenitude de Deus, Jesus trouxe a graça de Deus, Jesus trouxe a revelação de Deus, Jesus trouxe tudo o que nós precisamos. E nós podemos agora alcançar coisas maiores para as nossas vidas, nós podemos alcançar coisas gloriosas, nós podemos saltar muralhas, nós podemos vivenciar o melhor de Deus aqui na terra. Fique de pé, eu vou te abençoar.